Pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a Era Nova. A Jana me pediu para desenvolver esse tema um pouquinho com vocês. A gente aborda logo no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E muito interessante que, não sei se foi escolhida a dedo ou foi aleatória a leitura, mas a leitura do livro Pão Nosso... Pão Nosso. Tem acontecido toda semana. Isso é um ótimo sinal que a espiritualidade realmente está em sintonia e está colaborando com os estudos da casa, dando uma sequência lógica, porque a leitura do livro Pão Nosso foi muito curiosa e me chamou a atenção pelo fato de se referir a alguns estágios da humanidade, né, da compreensão das necessidades dos sacrifícios, né, das práticas exteriores que eram muito comuns, chegando ao extremo de ter um período da humanidade, em alguns povos, que existiam sacrifícios humanos, né, às divindades, como se isso fosse agradar aos deuses ou ao Deus. Né? E a gente vai abordar um pouquinho nisso quando a gente fala de eras. Né? O que é uma era? Né? A era é um ponto de partida de uma cronologia particular, um período histórico que corresponde a essa cronologia. E esse período é caracterizado por certos fatos da civilização. Né? Então a gente costuma dizer que existe a era pré-histórica, onde existia do bronze, né? A idade do bronze, a era do bronze. O que caracterizou aquela era ou aquela fase da história do ser humano para ser chamada da era do bronze ou a idade do bronze? É porque naquela época se desenvolveram os utensílios fabricados com metal, com bronze. Né? Hoje a gente fala em era do pensamento, houve a era da inteligência, hoje como é que a gente fala da computação? Da tecnologia, da informática. Quer dizer, por quê? Porque hoje a sociedade é caracterizada pelo uso massivo desse instrumento. Então, é uma coisa que realmente marca um período. Então, por isso que a gente chama de era. Né? É aquela... ou um ponto de partida. Foi daí que começou. Quando aparecem os primeiros sinais daquela coisa que marcará um período da humanidade, um período de aprendizado, a gente parte daí como o início de uma nova era. O início da era do pensamento, o início da era da razão. Né? Quando a gente falava no desenvolvimento da inteligência do ser humano primitivo, quando ele se torna um Homo sapiens, e a partir daí as várias revoluções que a inteligência traz para a humanidade, a gente chama isso no período histórico da era da razão. Né? Porque marcou a racionalidade, marcou não o misticismo, mas o raciocínio lógico, o desenvolvimento tecnológico. Né? E agora a gente parte para uma nova era. A gente iniciou já essa nova era. Ainda está difícil de estabelecer exatamente o ano, o período, exatamente onde ela começou. Mas as mudanças estão acontecendo. E no futuro, assim como nós identificamos hoje as eras anteriores, nós identificaremos essa, sabemos que já iniciamos, já estamos nela. Uma nova era para a humanidade. Né? E a gente chama que essa, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item 10, das instruções dos Espíritos, Fénelon nos diz que essa era deverá ser marcada pela união da ciência, do amor, né, do coração. Quer dizer, haverá ele diz que devem andar unidos, né, o coração e o amor unidos à ciência. Quer dizer, a gente já percebe que existe uma diferença da fase anterior, onde existia o iluminismo, o materialismo, né? Onde a gente já percebe ainda mesclada nesse novo conceito que surge, né? Aquelas pessoas e aqueles
grupos sociais extremamente materialistas, ainda muito ligados às conquistas materiais e ao imediatismo que o materialismo traz, né? O imediatismo, quando a gente começa a raciocinar que esse imediatismo é referente às coisas conquistadas nessa vida atual para o uso fruto próprio ou para aquisição para deixar para os seus descendentes, né? A gente vê uma concentração no egoísmo muito grande, no egocentrismo, ainda mesclado. Mas a gente vê surgir em vários pontos, né, de várias culturas diferentes, de várias formas diferentes, mas com um conteúdo muito semelhante, né, esse novo princípio de era, trazendo essa união que Feynman nos propõe entre a razão e o amor, o coração e a ciência. Porque começa a haver aí uma mescla. E aí a gente percebe que uma nova era está surgindo. Eu achei bonitinho, bonitinho esse coração. Agora está lá procurando, legal, isso aí vamos ilustrar. Mas toda evolução, ela segue um curso natural e sequencial. A evolução não se dá em saltos, né? Não se queima etapas no processo evolutivo. Então, para passarmos de uma era para outra, temos que seguir determinados passos, né? A aquisição de determinados novos conceitos, a percepção diferente das coisas, utilizando ainda a carga que trazemos do conhecimento anterior, para começar a perceber um novo horizonte, né? Para começar a identificar novas possibilidades, né? E esse salto ele não vai existir, ele segue essa sequência. E nesse gráficozinho nós podemos identificar ali várias fases da humanidade. A gente vê que no primeiro step, no primeiro degrau lá, na fase onde o desenvolvimento do princípio inteligente, do princípio vital, ele começa, como se diz no Evangelho, no Livro dos Espíritos, nos minerais, nas plantas, é a fase da excitação e percepção. Ali começa a se desenvolver a excitação e a percepção. Nessa fase do desenvolvimento dos seres, na fase do mineral, do vegetal. Aí se desenvolve o instinto. O instinto começa a se desenvolver nesses primeiros seres primitivos. Mais um passo vem a animalidade e o pensamento, né? Os seres mais atrasados na evolução, eles começam a desenvolver o pensamento nessa fase animal, né? Eles começam a utilizar o instinto e a raciocinar um pouco. Já tem um pensamento. Ele ainda não tem a noção de si próprio, ele ainda não tem a noção de individualidade, ele ainda não tem o livre-arbítrio, mas ele começa a desenvolver uma certa inteligência. Nessa fase de animais e dos homens primitivos, né? Ele generaliza porque não existe como você separar muito detalhadamente, fase por fase. Tem uma marca. Não tem uma marca onde passou daqui, ou você era um mico, passou a ser um macaco. Não é por aí, não dá para fazer essa distinção. A vida segue diversos rumos diferentes, a evolução segue rumos diferentes, também independente da vestimenta, né, que aquele princípio inteligente está utilizando. Mas existe uma correlação, mas essa correlação é muito complexa para que ele se desenvolva. Numa explicação em algum livro ou alguma coisa parecida, existem várias teorias. Então o passo seguinte seria a era do raciocínio, da responsabilidade, né? Esse passo da inteligência, onde a inteligência se desenvolve, e a partir da inteligência, que ainda não é a razão é a aplicação dessa inteligência de uma maneira prática, onde ele consiga
utilizar essa inteligência da melhor forma para cada situação. Aí se desenvolve a razão. Né? Essa fase da razão é a fase dos seres humanos comuns, onde nós todos devemos estar. Né? E aí, o próximo etapa é onde nós começamos a entrar, onde começam a se mesclar as características da era anterior e da fase seguinte, né? Porque não é como você está aqui numa escola onde você passa de ano, você agora sabe exatamente que você está na quinta série, eu não sei nem como se diz hoje mais no Brasil. Você saiu da quarta, mas está na quinta série. Mas você continua vendo alguma coisa que você aprendeu lá para utilizar agora, né, nessa nova etapa que você tem que vencer. E nós encontramos dentro dessas salas de aula ainda aqueles colegas que mal conseguiram aprender aquilo do ano anterior e sentem a dificuldade de perceber essas informações novas que estão chegando, né? E sentem dificuldade em fazer aquela relação com a base que recebeu e que às vezes não foi muito bem consolidada, né, com a nova informação. Então sempre teremos uma heterogeneidade em todas as fases da evolução humana, assim como nas fases que passamos na escolaridade. Então, depois disso, começamos a entrar na era da humanidade. Isso é muito interessante. Quem teve a oportunidade de assistir a palestra do Saulo, né, que vem desse projeto de espiritizar e que é fantástico, é fora de série, ele fala muito sobre essa questão da humanidade, humanizar. Precisamos humanizar as casas espíritas para espiritizar. Quer dizer, existe todo um trabalho a ser feito. E esse projeto, junto com a mentora Joana de Ângeles, desenvolvido com vários trabalhadores lá na Casa do Caminho, né, com Alírio Cerqueira e várias outras publicações que seguem a mesma linha de raciocínio, preparando a humanidade, preparando nós, espíritas, para começarmos a enfrentar e assimilar esse novo conhecimento. Né? E é a era da humanização. Estamos entrando nessa parte da humanização. Depois, né, com o desenvolvimento do amor verdadeiro, do amor puro, do amor que Cristo já nos deu uma noção e vivenciou para nós, para nos exemplificar, e da sabedoria. É essa união do amor e da sabedoria que se chega à angelitude. É o estágio dos espíritos puros. E é por isso que no Espiritismo se diz que as duas asas do anjo é a asa da sabedoria e a do amor. Mas a sabedoria, para se chegar a ela, tem que ter a união também, a junção de algumas áreas do conhecimento. A sabedoria você precisa ter a aplicação do conhecimento da ciência, né, do raciocínio, com a vontade, com o amor, porque sabedoria é saber aplicar da melhor forma para todos. Da melhor forma não só para você, onde aí você já esquece todo o egoísmo. Onde você age com sabedoria é quando você age em benefício da criação como um todo, como um co-criador do universo, como aquele que colabora continuamente para a obra do Pai. Então, para que haja dessa forma, tem que haver a concorrência do amor, a percepção da inteligência, do raciocínio, da tecnologia, do conhecimento, da ciência. É a união disso tudo que vai nos levar a esse estágio. Tá? Bom, então nesse gráfico a gente tem mais ou menos uma ideia de que cada uma dessas partes são eras diferentes na ascensão
né, em direção ao nosso Pai. Aí eu pergunto a vocês, será que a gente já está tão, né, bem desenvolvido? Então vamos resolver juntos aqui uma equação. Será que seria bom que a gente pegasse, seria fácil pegar uma equação que faz parte do conhecimento da humanidade hoje e qualquer um de nós aqui conseguiríamos resolver, não é verdade? Aplicar a razão, né? Será que vai ter matemática esse negócio? Bom, é só uma equaçãozinha matemática simples, entendeu? Equação que chama de Navier-Stokes. Ela é extremamente complexa. Embora hoje faça parte do conhecimento da humanidade, da bagagem que a humanidade já tem, a maioria de nós ainda não consegue perceber, entender e resolver uma equação como essa. Porque não existe ainda homogeneidade. Nós todos temos ainda muito conhecimento a adquirir. Temos passos a dar. Podia ser que aqui dentro tivesse um físico ou um matemático e dissesse, não, eu consigo resolver. Tá? Mas eu, particularmente, não sei identificar nenhum daqueles símbolos ali. Hoje tem o Google, né? Mas aí o que é que a gente faz com isso? Busca o conhecimento. O F tem, aí, do força. Está dizendo ali, força do campo, mas que campo? Qual é a variável dessa força? Qual é o valor, né, o valor daquele... Isso aqui é o complicado. Mostrando aí, eu queria justamente chegar ao ponto de que nós precisamos entender que existem estágios diferentes de cada um, níveis de conhecimento diferentes. Né? E que nós vamos conviver com isso para crescer como um todo, num geral de uma sociedade. Porque o aprendizado é o conjunto de processos de memorização colocados em ação pelo animal ou pelo homem para elaborar ou modificar comportamentos específicos sob a influência de seu desenvolvimento e de sua experiência. Isso está no dicionário da Lúcia. Eu destaquei essas palavras: memorização, ação, desenvolvimento, experiência. Porque em todos os campos da vida nós precisamos utilizar essas ferramentas para aprender. Memorizamos, começamos a relacionar com aquele conhecimento que já temos e depois tentamos aplicá-lo, é a ação. Nessa aplicação você começa a desenvolver e transformar isso numa ação espontânea e automática. E você começa a desenvolver aí um sistema onde você usa aquele conhecimento adquirido. E esse conjunto depois passa a ser a sua experiência de vida, quando você já conseguiu agir, desenvolver e passou pela fase inicial da memorização. Tá? Então, na doutrina espírita, nós temos que utilizar muito esse processo intelectivo, esse processo de aprendizagem. E aí nós vamos falar das revelações. Né? As revelações, elas caracterizaram eras, foram coisas que foram reveladas que promoveram o desenvolvimento das pessoas nessas diferentes eras. Né? E aí o Espiritismo ele destaca 3 grandes revelações na história da humanidade. E, consequentemente, a gente acha que foram os períodos que a humanidade passou dos estágios evolutivos nesse progresso da Terra como um todo. E nós temos o representante da primeira revelação, Moisés. Nós temos o Cristo, que nos trouxe a segunda revelação. E temos Kardec, o codificador do Espiritismo, da terceira revelação. Então, o que são, na realidade, as revelações? Né? As revelações são conhecimentos novos trazidos, maneiras novas de se ver a vida, de se ver o mundo, de se ver uma determinada coisa. Então se traz uma revelação e essa revelação promove uma mudança numa sociedade, ela passa a ser um ponto de partida importante.
para um desenvolvimento de uma nova era, para partir daí, para começar a formar essa quase homogeneidade, que a gente não consegue identificar, mas se a gente vê a sociedade como um todo, voltando ao que falamos no início, hoje quase todos utilizam a informática. Então é a era da informática, pode-se dizer. Mas existem algumas pessoas, assim como eu, que têm a maior dificuldade, que algumas vezes quer jogar ele na parede. Ainda não estou completamente na era da informática. Né? Mas a informática foi uma grande revelação para mim. Quer dizer, eu não achava que ia lidar com um troço como esse na minha vida. Há 25, 30 anos atrás, a gente via algumas coisas de ficção científica, aqueles computadores enormes que não chegavam à nossa mesa. E a gente achava que tudo aquilo não ia passar de ficção. Mas aos poucos isso vai massificando, as pessoas vão aprendendo e a gente vai entrando mais ou menos no mesmo nível de conhecimento a respeito de um determinado assunto. Né? Aí são as revelações. Moisés trouxe ou foi o agente, o profeta da primeira revelação. E duas coisas que eu achei que caracteriza aquela revelação. É a lei. Foi a primeira vez que foi apresentada a lei divina, a lei imutável, a base das leis imutáveis de Deus. Foi ele que falou num Deus único e conseguiu reunir o povo, eliminando todos aqueles deuses menores e dizendo, olha, Deus é único e essa é a lei de Deus. Mas esse povo era indisciplinado e como ainda tinha as práticas exteriores dos sacrifícios e tudo mais, tinha que haver uma lei que colocasse eles no caminho certo. E precisavam o quê? De disciplina. Então Jesus aliou a lei divina e junto à lei divina ele colocou as leis sociais que ele precisava para disciplinar aquele povo. Então para que isso acontecesse, ele pintou um Deus muito duro, muito severo, vingativo. Né? Por quê? Para pessoas naquela fase de desenvolvimento precisavam do medo para se sentirem coagidos a agir corretamente dentro de uma sociedade. A gente não faz isso muitas vezes com a criança, quer dizer, já não se faz mais porque hoje nós aprendemos. Mas antigamente eu fui da época de dizer, olha, não vai lá fora não que o bicho-papão vai te pegar. Não é? O homem do saco, não sei o que, cada um tinha uma técnica dessa. Então eu sofria com isso também. Ou eu vou te bater, te dar uma palmada, você fizer isso, eu te ponho de castigo. É a fase do crime e castigo. É a fase onde a gente tem medo das punições físicas, onde a gente sofre as punições físicas. Mas ele precisava disso, para disciplinar um povo. Não foi aí que inventaram o inferno? Então, Foi aí que inventaram o inferno? o inferno ele aparece em várias épocas da humanidade, até antes de Moisés, não com o nome, mas no Egito Antigo já existia um lugar onde aqueles que não seguiam a religião podiam ir. Nas religiões nórdicas existia também um representante do diabo, uma coisa na mitologia nórdica. Em cada povo da antiguidade existia. Quer dizer, mas nas leis as religiões abraônicas, né, que Moisés faz parte, também falava-se muito no inferno. Para aqueles que não acreditavam, diziam, bom, eu já estou muito velho, qual é a punição que eu vou ter aqui na Terra? Não, mas se você morrer, você vai para lá. E quando começou a se falar um pouco mais na imortalidade da alma, né, quando se estabelecia uma punição para após a morte. Na pergunta 271 do livro Consolador, de Emmanuel, perguntam a Emmanuel se Moisés transmitiu ao mundo a lei definitiva de Deus. E aí ele responde, não, ele deu à terra as bases da lei divina e imutável.
mas não toda a lei integral e definitiva. Mas por que Deus não fez isso? Por que Ele não deu a Moisés, naquela época, nas tábuas, como ele recebeu, a lei integral e definitiva para toda a humanidade e a partir dali atingir a angelitude? Porque não se dá aquela equação que eu dei para vocês, nem para a gente, imagine para uma criança do primário. Vamos pedir a ela que está lá atrás ali, brincando, para resolver a equação. Seria coerente? Não, as bases ainda não foram estabelecidas. Então precisava o quê? Se estabelecer as bases. E as bases da lei foram dadas a Moisés. E essa lei integral e definitiva iria sendo dada gradativamente à medida que o homem vai adquirindo capacidade para compreender, né, cada uma dessas leis naturais e imutáveis. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que a lei de Moisés é composta por duas partes distintas, como eu falei há pouco tempo. A lei de Deus, que é inalterável, foi uma base. Aquela lei que ele deu, os 10 mandamentos, é inalterável. Até hoje você não pode contestar aquela lei como sendo, tendo um erro, tendo uma coisa que já foi revogada. Aquilo ali não serve mais. Embora algumas pessoas achem que o adultério hoje é uma coisa tranquila, não tem problema, porque não é o adultério simplesmente da traição conjugal, mas é a traição da confiança de qualquer um, do amigo, do irmão, do pai, da mãe. Esse é o adultério, essa é a traição que se fala na lei primordial. Mas ali eles se aplicavam mais à parte conjugal, que era o que se entendia na época. Bom, então, essas leis são imutáveis, mas ele também tinha um outro conjunto de leis que ele criou para conduzir aquele povo, para disciplinar aquele povo. E que essas leis muitas vezes entravam em conflito com a lei divina. Como é que ele desce da montanha com as tábuas das leis, ali dizendo, não matarás, e ele chama os seus assistentes diretos, os seus mais ligados, e diz, sai e mata todos que encontrares pela frente. Todos aqueles que estiverem adorando, que estiverem seguindo ou fazendo adivinhações, etc., mata todos eles. Pergunta para ele. Pois é. Ele que é professor hoje. Então, quer dizer, existiam coisas que Moisés determinava que iam de encontro à lei que ele acabou de receber. Mas, para o povo daquela época, era o que eles precisavam. E Moisés era um ser falível, também pertencente àquele povo. E quantas atrocidades não são feitas no decorrer da humanidade, né, com o propósito de disciplinar, ou de conduzir, ou de colocar uma determinada sociedade em padrões mais aceitáveis. Até hoje existe a pena de morte por crimes, né, aí em todas as partes do mundo. Em alguns lugares funciona, assim, nós somos contra isso, mas para algumas sociedades ainda é válido, porque a cultura que eles têm é o nível de entendimento que eles conseguem ainda compreender. E só com esse tipo de atitude eles conseguem ainda se manter mais controlados, sem promover saques, mortes, etc. Então a gente tem que respeitar um pouco a cada fase. Então ele tem leis que foram criadas, mas que vão se transformando ao longo do tempo. Porque a sociedade vai evoluindo e vai entendendo que não precisa mais daquilo, né? E aí veio o Cristo, a segunda revelação. E o Cristo, seus ensinamentos, seu exemplo perfeito de vida, me chama a atenção em duas coisas que eu acho que a gente aprende em toda a doutrina espírita e percebe no seu exemplo de vida. Primeiro, ele vive o amor
real, integral, aquele amor fraternal que nós vamos chegar um dia a conhecer e a praticar. E nos diz que existe a possibilidade de chegarmos até lá. Nós somos perfectíveis. Todos nós somos seres perfectíveis. Quando ele diz, sede perfeitos como o meu Pai que está no céu. Enquanto em outra oportunidade ele diz, vós sois capazes de fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais. Então ele nos começa a despertar para a possibilidade da evolução, para a responsabilidade que temos e pela fé e pelo trabalho, vamos conseguir chegar, né, a fazer tudo aquilo que ele fazia. Então ele começa a dar noções aí de que todos nós somos filhos do mesmo Pai, criados simples e ignorantes, como a doutrina espírita vem esclarecer no futuro. E ele lança a base da sua doutrina, da doutrina cristã, né, que revoga drasticamente as leis criadas por Moisés, não as leis dos 10 mandamentos, mas aquelas leis criadas por Moisés, rígidas, né, brutais, são revogadas com essas palavras de Jesus. Amarás a Senhor teu Deus. Quando questionado por um fariseu, Senhor, mestre, me diz, qual o maior mandamento? Isso para ser tentado, né, os fariseus querendo testá-lo. E aí ele responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele. E aí eu destaquei, que é semelhante àquele. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Na realidade, é praticamente um só. Quando ele diz, eu sou um com o meu Pai. E quando ele diz, se me amares, quem ama a Jesus ama o Pai. Quando ele diz, faze a cada um desses, o que fizeres, a cada um desses teus pequeninos, estarás fazendo a mim. Então esse mandamento é um só. O amar ao próximo é a mesma coisa que amar a Deus. Você está amando a Deus no seu próximo. Você está amando a Deus em si mesmo, porque todos nós temos a fagulha, a centelha divina do Criador. Porque quando tudo é interligado no universo, se amamos alguma coisa, ou algum ser vivente, ou alguma coisa que existe, que dali evoluirá um dia, estamos amando ao próprio Criador. Percebem a relação? Então aí é que nós chegamos a entender que o Cristo queria dizer que existia um único mandamento, a lei do amor. Amar indiscriminadamente. E o Cristo também nos fala, já se aproximando do fim da sua missão, ele nos diz, quando perguntam se ele ficará com os discípulos e tudo, ele diz, eu rogarei ao meu Pai e ele vos dará outro Consolador. Porque o Cristo veio consolar, veio atenuar o sofrimento daquele povo que sofria tanto sob as leis severas de Moisés, sobre as leis severas de todos os povos que o conquistaram, sob a brutalidade, a guerra, a matança indiscriminada. E Jesus vem com sua suavidade, seu jugo leve, né? E traz um refrigério para aquele povo, e consola aquele povo, trazendo a esperança em um futuro melhor. Então ele é um consolador, mas ele diz que vai mandar, vos dará, que vai pedir ao Pai, que vos dará um outro consolador,
para que fique eternamente convosco o Espírito de verdade. Por que é que ele não disse assim, será o profeta tal, um outro homem virá, um outro profeta, ou eu voltarei e te trarei mais consolação, ou te consolarei. Ele diz o Espírito de verdade. E ele ainda explica para que a gente reconheça esse Espírito de verdade quando ele surgir. Ele explica que a quem o mundo não pode perceber ou receber. Porque em algumas traduções está perceber, em outras receber. Porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, e ele dá uma outra característica desse Espírito de verdade. Diz que o Espírito de verdade, primeiro, então ele se refere a esse Espírito como sendo detentor da verdade universal, sem máscaras, sem nenhum desvio. E depois ele diz que esse Espírito é santo, quer dizer, já é um Espírito evoluído, já tem um estágio de evolução superior. A quem o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quer dizer, ele não personifica, ele dá características. E ele diz que você não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Quer dizer, estará dentro de nós. Por quê? Nós todos somos espíritos. Nós também receberemos essa conexão com os espíritos superiores, os espíritos santos, que são os nossos mentores, que nos trazem a verdade, que nos fazem entrar em contato com aquela lei universal que está gravada nas nossas consciências, como o Evangelho também nos diz. Onde está a lei? Na consciência. Então ele vai nos despertar, porque está dentro de nós. Então esse contato da verdade, né, dos Espíritos Santos que nos estimulam, que nos fará entender que está tudo dentro de nós, das nossas potencialidades. Então ele vos fará lembrar de tudo que tenho dito. Aí vem o esclarecimento sobre todas as parábolas, todas as formas alegóricas que Jesus ensinou. Porque irão esclarecer e relembrar. Olha, lembra quando Jesus agiu assim? Na realidade ele queria dizer exatamente isso. Não é isso que o Espiritismo faz. Então nós temos a terceira revelação. Informações novas chegando. Esclarecimentos sobre as anteriores. Mas o Espiritismo, como Jesus disse, eu não vim revogar a lei, e sim dá-la cumprimento e confirmar essa lei. O Espiritismo, da mesma maneira, diz a mesma coisa. Não veio revogar a lei, ele veio esclarecer. Ele veio nos mostrar, eu coloquei uma palavra que sempre para mim foi importantíssima no Espiritismo, é a responsabilidade. Nós temos a responsabilidade pelo nosso futuro. Acabar com aquela questão que tínhamos até agora, onde se acreditamos no Jesus, Ele é nosso Salvador, o sangue de Cristo lavou os nossos pecados. Antes, se fazíamos o sacrifício para o Deus tal, para o Deus sei lá qual, ou para Deus, né, porque os próprios judeus ainda faziam sacrifício de galo, como Jesus disse, pega o teu galo e vai lá no templo e sacrifica o teu galo para o templo, que era um costume da época. Mas à medida que o homem vai adquirindo essa consciência, vão se desfazendo desses costumes que não acrescentam em nada, que era a necessidade do ser humano da materialidade, do contato com as coisas, de entender
que só conseguem as coisas uns com os outros através de uma troca. Eu te dou um galo, você me dá batata. Assim era na época. Né? Então Deus também deve querer lá um boi, um galo, uma coisa. Então vamos dar para ele, porque aí ele vai me dar uma colheita farta, ele vai me dar saúde. Então esse era o conceito que foi se dissipando aos poucos. Aí o Espiritismo vem e acaba de uma vez por toda com esse conceito da troca, de que alguém vai fazer alguma coisa por nós mesmos. E ele fala da responsabilidade, das leis de causa e efeito, de que vivemos aquilo que criamos da nossa realidade. Então são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 8. Ele diz que são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento. Quer dizer, então é uma nova era, é um novo tempo, é uma nova fase da humanidade. Então isso prova a característica do Espiritismo, a identidade do Espiritismo como sendo a terceira revelação, como sendo esse iniciador de uma nova era. Né? Em que o véu propositalmente deixado sobre algumas partes desses ensinamentos deve ser erguido, quer dizer, vai ser retirado. Então aquelas parábolas, aquelas formas alegóricas de ensinar, começam a ser esclarecidas para nós. E hoje, mais do que nunca, a gente tem trabalhos maravilhosos do próprio Alírio Cerqueira, de Haroldo Dutra Dias, né, como eu trouxe aqui um livro no qual eu me baseei também, vou utilizar mais na frente, do Richard Simonetti. Né, e vem esclarecer para a gente muita coisa que ficava meio, como é que pode? Não fazia sentido. Esse é o papel do Espiritismo. A ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual. O que é que a gente está vendo aí? Em quantas partes do mundo, quantos cientistas renomados, quantas universidades estão fazendo trabalho para identificar o princípio espiritual, o componente espiritual do ser humano? A reencarnação. Aqui nos Estados Unidos, em várias universidades, são estudados isso. Vários cientistas de renome estão trazendo. Fora os casos que surgem em meio a povos que não acreditam naturalmente na reencarnação. No próprio velho mundo, lá no meio da Palestina, nasceu uma criança que com 3 anos de idade chegou para os pais e disse: não, meu nome não é esse, meu nome é fulano de tal. E eu morava em tal lugar, tal cidade. E eu fui assassinado com um machado por fulano de tal. Aí começaram não pode. Só que encontraram na cabeça da criança uma marca de nascença que lembrava uma marca de uma ferida causada por um instrumento contundente. Uma cicatriz. Uma cicatriz, mas era um sinal de nascença, uma marca. E a história dele fazia tanto sentido que alguém terminou e disse: não, vamos conferir. Bom, para encurtar a história, ele levou pessoas da cidade, até um líder religioso, identificou aonde tinha sido enterrado o corpo anterior dele, que ninguém sabia, confrontou o assassino e ele ficou sem ter reação, levou aonde estava a arma do crime, o tal do machado, e os restos mortais coincidiam exatamente com a descrição e com o tipo de ferimento que ele trazia a marca nessa nova encarnação. Quer dizer, são os sinais que vêm surgindo na humanidade toda.
E aí onde é que entra a união da ciência, que antes era exclusivamente materialista, e que começa a ver que existe alguma coisa por trás. O ser humano, a vida, não é só aquilo que nós enxergamos, apalpamos ou manipulamos como queremos. E deve levar em conta o elemento espiritual. E a religião, por outro lado, que era extremamente mística e que não aceitava os fatos científicos, né, começa a reconhecer a questão das leis orgânicas e imutáveis da matéria. É o caso da evolução das espécies. Que a religião, até hoje, ainda conhece gente que diz, não, a evolução das espécies é uma besteira. Existe o criacionismo. Deus já criou o homem assim, de sua imagem e semelhança. Porque para eles acreditam que Deus tem a nossa aparência. Se tiver a minha, ele está lascado. Mas a gente percebe que não é bem isso. Quando ele diz a imagem e semelhança, é como o Espiritismo vem nos esclarecer. É nas suas potencialidades. Nós temos a semelhança, nós podemos amar como Ele ama, ou quase como Ele ama, porque nós somos criaturas. Nós temos a perfeição relativa, Ele é o absoluto. Então nós temos a semelhança. É por isso que foi dito semelhança e não igualdade. Porque sempre estaremos ali um passo atrás. Né? Então, o Espiritismo, como esclarecimento e responsabilidade na sua característica principal, ele nos revela alguma coisa. Então, o que ele nos revela? Nesse livro, Richard Simonetti, logo na abertura, né, onde ele fala da doutrina espírita ou espiritismo, na página 7 da primeira edição, que é esse livro que eu mostrei para vocês, diz que ele revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Eu já estou fazendo minha palestra sobre o que vem. É aí que a gente começa a entender essa nova era. São as características dessa nova era, quando a gente começa a entender que Deus não é aquele pai sisudo, aquele barbudo que fica sentado lá em cima dizendo, ó, vou te fazer cair aí, hein? Ó, tá, eu me zanguei com você, hoje eu estou de mau humor hoje. Né? Porque é assim que muita gente ainda compreende Deus. Aquele que tem variações do humor, ele tá chateado hoje, ele manda trovoadas, chuva, ele acaba com a nossa plantação, ele nos deixa bater num acidente de carro. Quer dizer, a gente ainda atribui a ele as fraquezas que nós temos. E o Espiritismo veio nos dar um outro entendimento. Entendimento de que Deus é justo, perfeito, bom, que não interfere nessas questões mundanas que nós criamos para nós mesmos. E que por criarmos temos que passar para aprender. Ele enxerga em nós aquela criança que começa a andar e você sabe que ela vai cair, mas você deixa ela cair porque ela vai ter que aprender a levantar. Você só ampara para que ela não se machuque muito. Mas você deixa que ela dê os próprios passos. Não é assim que a gente age com nossos filhos? Então é assim que ele age conosco, nos dando os instrumentos de sermos auxiliados nessa jornada, mas dando as nossas cabeçadas, porque senão não aprendemos. Então ele diz também que o Espiritismo revela que o que somos, ele vem explicar o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. Mas até hoje a gente encontra muito espírito que diz, eu não sei porque eu sofro tanto. Ai meu Deus, me dá uma carga tão pesada. Você já viu muito espírita fazendo isso? Muito. Ah, porque eu tenho que ir lá trabalhar, eu tenho que ir lá limpar aquela casa, ainda depois vou lá para o centro espírita assistir a palestra, mas me dá um sono. É ou não é? Então a gente encontra aí as razões para isso. Mas até aqui dentro, ouvindo todos os dias, a gente ainda pode querer fechar os olhos a isso. Ter aquela percepção de filtro.
a gente simplesmente capta aquilo que a gente quer. O tal do filtro seletivo. Aquela, né, o aprendizado seletivo. Aquilo que a gente interessa, tudo bem. Mas se a gente gosta de fazer um drama, se a gente gosta de, sabe, se vitimizar, né, de pegar um carinho de alguém, aí faz aquele draminha para pegar. A gente vai utilizar as mesmas ferramentas que a gente vem utilizando e se fazendo de vítimas. Né? Mas aí o Richard Simonetti ainda nos diz mais, diz que toca em todas as áreas, o Espiritismo toca em todas as áreas do conhecimento, das atividades e do comportamento humanos. Quer dizer, existe uma penetrabilidade em todas as áreas do conhecimento humano. Nós espíritas, nós podemos conseguir essa relação em todas as áreas do conhecimento, por esse nível de compreensão. Porque nós, estudando isso aqui, abre os horizontes da percepção. Mas é importante que entendamos o seguinte, que tudo isso tem que começar no entendimento do comportamento humano. E onde é que começa isso? Não conhece a ti mesmo. Nessa busca interior, na reforma íntima, em ver nos outros o espelho daquilo que nós somos, em tentar nos modificar primeiro, transformando o nosso interior, para desse interior nós atraímos e transformamos o nosso entorno. Então ele ainda nos diz que revela que pode e deve ser estudado, que o Espiritismo pode e deve ser estudado, analisado e praticado em todos os aspectos. Oh, coisa difícil, hein? Pega lá a página O Homem de Bem, o Verdadeiro Espírita. Tem uma relaçãozinha que dá 2 páginas no Evangelho. Só que não chega ao texto da primeira, senão eu já faço. Né? Então, fundamentais da vida, tais como científico, filosófico, religioso, ético, moral, educacional, social. Quer dizer, o Espiritismo ele entra em todas essas áreas de conhecimento da sociedade. Ele não é como a religião tradicional, que só trata daquele assunto. Eu não me envolvo na política, eu não me envolvo, eu sou um religioso, eu não posso me envolver em determinadas coisas, áreas da sociedade, né? Porque acha que a adoração é o suficiente para o progresso, né? O crer é suficiente. O Espiritismo nos mostra que a ação é fundamental. E ele diz, isso não significa que o Espiritismo será a religião do futuro. Muita gente até confunde essa história. Conhece muito espírita que diz que o Espiritismo é a religião do futuro. Mas Kardec já dizia, e Richard Simonetti relembra aí, né, as palavras de Kardec. Ele não será a religião do futuro. E explica melhor até as palavras de Kardec. Sem dúvida, no futuro, seus princípios estarão em todas as religiões. Ele não penetra em todas as áreas de conhecimento humano? Ele não esclarece as leis universais? As leis universais não são imutáveis? Não regem todas as outras religiões? Então, à medida que as outras forem se descortinando desses véus, das máscaras, das práticas exteriores, elas vão chegando ao quê? As puras leis universais, aquelas que nós tentamos já estudar. Então, terá uma característica também espírita. Não é? Todas as religiões, porquanto, enunciam que regem na nossa evolução, como a lei de causa e efeito, a lei da reencarnação, a lei de sintonia psíquica. Quantas outras religiões hoje já falam de causa e efeito? Quantas outras praticantes de outras religiões falam em sintonia psíquica? Eu não tenho toque na reencarnação, porque reencarnação tem algumas poucas religiões no mundo que adotam realmente. Mas o que eu digo que é coisa atual, a sintonia psíquica, a causa e efeito, são coisas que praticamente todo mundo hoje está falando. Manuel, mas mesmo a reencarnação, num documentário que a televisão feita pelo Discovery Channel, falou assim,
que a população ocidental, que é uma das maiores que existe, né, o hinduísmo e o budismo, eles, se for fazer em comparação, mais de 60% da população do nosso planeta acredita na reencarnação. Não tanto desse lado, mas mais... Mas ainda é uma coisa meio velada para outros. Quer dizer, existe o hinduísmo e o budismo, como você disse, que é aberto. E eles ainda acreditam também na possibilidade do retrocesso, coisa que o Espiritismo nos explica porque não é possível, né? Da reencarnação em animais inferiores, né? A regressão. Então, não a reencarnação como nós entendemos, né? Então, na questão 798 do Livro dos Espíritos, para encerrar, a gente vê que Kardec pergunta aos Espíritos: o Espiritismo será para todos ou permanecerá como privilégio de algumas pessoas? Quer dizer, ainda hoje a gente vê essa dificuldade do Espiritismo crescer, né? De número de participantes, da divulgação entre os americanos, entre outros povos diferentes da cultura brasileira. E a gente se pergunta, isso é uma pergunta que Kardec já fazia naquela época: será que o Espiritismo vai crescer ou será vai continuar, né, entre esses poucos que nós vemos na casa espírita? E os Espíritos respondem: certamente ele se tornará uma convicção íntima de todos e marcará uma nova era na história da humanidade. Quer dizer, isso já participará do dia a dia de todos, das convicções de cada um, embora cada um possa ainda ter algumas práticas exteriores divergentes da ciência espírita, da filosofia espírita como um todo, mas carregará nela, né, íntima, marcará uma nova era, se tornará, porque está na ordem natural das coisas, na natureza, e é chegado o tempo de ocupar o seu lugar entre os conhecimentos humanos. Quer dizer, gradativamente ele interpenetrará em todas as outras religiões, em todas as áreas, como a gente viu anteriormente, do conhecimento humano, inclusive na fé. A gente vê vários religiosos de várias outras instituições ou religiões tradicionais começando a se questionar sobre o contato com os espíritos, sobre a reencarnação, e aí começar a assimilar os conceitos que nós já abraçamos há muito tempo, né? Então, pessoal, a mensagem de hoje era essa. Temos que nos preparar para essa nova era, e os instrumentos estão à nossa disposição: os livros, o estudo do Espiritismo e ter paciência com nós mesmos. Lembrando que é fundamental, e a gente vai ver isso, nos envolvermos com esse conhecimento psicológico de nós mesmos e dos seres humanos à nossa volta. Precisamos ir buscar mais informações sobre o que está surgindo na psicologia moderna. Serão instrumentos para esse autoconhecimento nosso e para a melhoria das relações entre todos nós. Então, a psicologia, né, o espiritismo, essa busca do autoconhecimento é fundamental para entrarmos com o pé direito nessa nova era. Muito obrigado.